Olá, meus amigos. Estamos de volta para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Na aula desta semana, o tema é Obsessão e a sua cura. Antes de nós entrarmos propriamente no tema desta semana, vamos recordar o que nós estudamos aqui na semana anterior, quando nós tratamos da visão espírita acerca do conceito de anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? O anjo da guarda é um espírito mais evoluído do que nós próprios, que recebe de Deus a missão de nos tutelar enquanto nós estamos em nossa caminhada no plano físico. Aliás, nós aprendemos também em encontros anteriores que todos os encarnados, indistintamente, estão sujeitos à influência que vem do plano espiritual. No caso do anjo da guarda ou de outras entidades, é uma influência positiva, mas há também influência no campo negativo, e é no campo negativo em que se inscreve a influência que vem da obsessão. Esta é a definição. Obsessão é a influência negativa de um desencarnado sobre um encarnado, sobre alguém que está no plano material. Meus amigos, nos ensina Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, especialmente no Livro dos Médiuns e também na Gênese, apesar dele ter tratado deste tema já no Livro dos Espíritos, que é considerado o Livro dos Espíritos, não é verdade, como a obra fundamental, a pedra fundamental da nossa doutrina, mas dizia eu que Allan Kardec, tanto no Livro dos Médiuns quanto no livro A Gênese, nos explica que a obsessão é dividida em três modalidades. Há três tipos de obsessão. Obsessão, podemos ter obsessão simples, podemos ter a fascinação e podemos ter a subjugação. São três as modalidades. No caso da obsessão simples, é um processo menos intenso, por intermédio do qual o desencarnado, o espírito, sugere ideias negativas, não é verdade? Aquele que está encarnado, justamente com o propósito de desencaminhá-lo. Temos também, na segunda modalidade, a fascinação, um processo obsessivo um pouco mais complexo e muito característico daquelas pessoas que têm mediunidade ostensiva. Nós já estudamos aqui, meus amigos, que a mediunidade ostensiva é aquele tipo de mediunidade, por exemplo, como a psicofonia, como a psicografia, como a clareaudiência e como a clarividência. São manifestações explícitas do mundo espiritual por meio do médium. Isso é mediunidade ostensiva. E há o risco, isso é fato, se o médium for invigilante, dele sofrer um processo de fascinação, que é caracterizado pelo fato de uma única entidade se manifestar por meio deste médium, impedindo que todos os outros espíritos se manifestem. Se for pela modalidade da psicografia, ele passa a psicografar mensagens sem muito sentido, até utilizando uma linguagem que tenta se aproximar da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, mas sem fundamento. Usa ali as palavras caridade, isso, aquilo, mas não tem substância. Aliás, traz ideias que contrariam os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Por exemplo, o médium não percebe que está sob este tipo de influência, fascinação, e acaba se isolando, acaba se afastando das pessoas que possam vir a criticar a produção que ele está apresentando. Este é um processo de fascinação. E a terceira modalidade, bastante complicada também, é a subjugação, quando, para além da influência mental, a entidade ou as entidades, porque a obsessão pode se dar por intermédio de mais de um espírito,
Portanto, é quando a entidade ou as entidades exercem uma influência para além da mental, até mesmo do ponto de vista orgânico no encarnado, fazendo com que ele tome atitudes que contrariam a sua vontade, mas ainda assim ele as toma. Allan Kardec, no livro que eu já citei, o Livro dos Médiuns, traz um caso muito emblemático. Era um senhor, já com uma certa idade, que toda vez que via uma jovem, se ajoelhava para se declarar para ela. Ele não tinha nenhuma intenção, né? Não tinha nenhuma pretensão em relação à jovem, mas ele acabava, né, sofrendo uma influência irresistível para ele, portanto o nome subjugação, e ele acabava cometendo esses desatinos. Não era um processo de loucura, porque ele sabia que estava cometendo um desatino, mas ainda assim não tinha forças para resistir. Não tinha forças para resistir. Antes de nós examinarmos aqui, meus amigos, qual é o processo de cura da obsessão, é importante que nós falemos também quais são as razões da obsessão. Por que que uma entidade, por que que um espírito, por que que um indivíduo desencarnado exerce influência negativa em alguém que está no mundo material? Basicamente por duas razões. A mais comum, guarda a relação com os processos de vingança. Um desencarnado que foi prejudicado, que se sente ofendido por uma determinada atitude de alguém que está no plano material, né? Isso em vidas passadas, não é verdade? Pode ser também na atual existência, mas geralmente em vidas passadas, ele busca a vingança. E busca a vingança por intermédio da obsessão. Tenta prejudicar o encarnado, utilizando todos os recursos que estão à sua mão para alcançar este objetivo. Mas há também processos obsessivos que não têm nenhuma relação com a obsessão. O espírito procura, por exemplo, se aproximar de encarnados a fim de que, por intermédio dessa proximidade, sinta aquelas sensações que ele sentia quando estava no plano material. Sensações das quais ele sente falta. E ele se associa ao encarnado para buscar essas sensações, porque o processo obsessivo se dá pela aproximação dos perispíritos, perispírito do encarnado, perispírito do desencarnado. Como as sensações que são captadas pelo corpo orgânico são transmitidas para o espírito, que é a nossa essência, e é o espírito que processa todas as sensações, essa transmissão se dá por meio do perispírito. Como os dois perispíritos estão próximos, não é verdade? Essa sensação captada pelo corpo orgânico do encarnado é transmitida para os dois espíritos, porque os dois perispíritos estão juntos, não é verdade? Então eles buscam sensações. Como não têm corpo físico, se associam àqueles que têm e são invigilantes. Essas são as duas razões básicas dos processos obsessivos, para os quais ensina a doutrina espírita a cura. Todo processo obsessivo pressupõe que o encarnado tem também as suas imperfeições morais. E a cura para a obsessão é justamente a busca da nossa evolução espiritual, da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. Se eu acabo demonstrando à entidade que tem a intenção de me obsediar, que ela está perdendo tempo, não é verdade? Ela se afasta. Mas em alguns casos, isso é importante que nós ressaltemos também, é necessário ajuda. Por quê? Porque a entidade envolve fluidicamente o encarnado. E para que esses fluidos negativos sejam retirados, a fim de que fluidos salutares possam reequilibrar o encarnado, em muitas ocasiões é necessário auxílio externo.
ou um médium de cura, por intermédio dos processos de magnetização, o passe magnético pode auxiliar o encarnado a fim de que ele se livre desses fluidos negativos, recebendo fluidos positivos e assim se liberte do obsessor. Mas atenção, o ponto fundamental é a questão moral, porque se ele mantiver as suas imperfeições, o obsessor pode até se afastar, mas será um afastamento provisório, ou até mesmo o obsessor se afasta e um novo obsessor se apresenta, porque onde há imperfeições, não é verdade? Há atração de espíritos imperfeitos. A prece, meus amigos, ensina Allan Kardec, é um aliado poderoso para que nós possamos nos libertar desses processos obsessivos, porque é por intermédio da prece que nós, tendo de fato vontade de sairmos daquela situação, recebemos amparo dos espíritos superiores que vêm em nosso auxílio, tentando convencer, tentando doutrinar aquela entidade imperfeita a fim de que ela se afaste. Mas o fundamental é que nós busquemos a nossa própria cura. Portanto, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a cura da obsessão está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. É preciso ter vontade de sair daquele processo obsessivo para que nós efetivamente alcancemos esta meta, este objetivo,